Gente, muito bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que compartilharam ontem o meu vídeo sobre o que foi feito com 16 pessoas na condição autista no concurso público do TJ de São Paulo. E eu quero vir hoje nesse vídeo falar sobre o impacto de uma invalidação para a condição autista dentro de um processo desse. Mas eu quero começar contando uma história para vocês. Eu tenho filhos gêmeos e ambos na condição autista. E os meus filhos, em torno de 2 anos e meio, eles foram convidados para uma festinha de aniversário. E o meu filho, nível 2 de suporte, ele estava sentado brincando com uma criança. E a mãe desta criança se aproxima, pega a criança no colo dizendo assim: vamos brincar com as outras crianças, porque esse menino, ele é esquisito. Vocês conseguem calcular o impacto dessa agressividade passiva desta mãe para o meu filho? Ele tinha 2 anos e meio de idade. Os meus filhos gêmeos estão fazendo 18 anos, eles são adultos. E o que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez foi exatamente a mesma coisa que esta mãe fez com o meu filho. Por que eu contei a história do meu filho? Porque aos 2 anos e meio, relatando um fato desse, muitas pessoas se impactam, ficam horrorizadas e se questionam: nossa, como uma mãe desta faz uma coisa assim? Agora, quando nós falamos do público adulto, o autista na condição adulto tem que se virar, ele tem que lutar. Ele não tem problema, ele não tem necessidade de suporte. Meu filho de 2 anos e meio aos 18 anos, ele tem exatamente as mesmas necessidades e em algumas delas maiores, em virtude da sua condição. Então vejam só que interessante. O nosso país tem uma lei de proteção à condição autista que permite com que num concurso público pessoas oficialmente diagnosticadas, laudadas cientificamente, se coloquem à disposição de participarem de um processo de seleção. Elas estudam, se dedicam, porque sim, porque pessoas autistas são pessoas que têm capacidade, que têm habilidades. E num determinado momento desse processo, elas são recebidas por supostos profissionais que desdenham, que desqualificam, que num momento que não é clínico, alteram o CID dessas pessoas, afirmando categoricamente que elas não estão na condição autista e que ali não era o lugar delas. O meu filho viveu durante 18 anos diferentes situações como esta que eu relatei, tendo a certeza de que não era o lugar dele, vários lugares. E ele vai continuar a viver isso. Assim como essas 16 pessoas que ouviram o que ouviram, viveram. E o que isso provoca? Primeiramente, uma ruptura, uma fragilização de identidade. Tá, se eu não sou autista, o que eu sou? Segundo, uma invalidação no sentido de apontar essas pessoas para um lugar em que elas não são absolutamente nada. E isso é muito reforçado
porque elas são desqualificadas diante da não aplicação de uma lei que deveria estar protegendo a elas. Eu me dei ao trabalho de conversar ao telefone com algumas dessas pessoas ontem. Eu li mais de 300 comentários no meu Instagram. E o que nós temos hoje? Nós temos pessoas que estão desreguladas emocionalmente, em crises de shutdown e de meltdown, uma hipersensibilidade sensorial afloradíssima, e pior do que tudo isso, nós temos um pequeno grupo de pessoas que estão querendo desistir de lutar pela sua qualidade de vida, desistir de colocarem para fora o seu potencial. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de 16 pessoas que não foram devidamente avaliadas por um grupo técnico. Nós estamos falando de 16 pessoas que foram julgadas de maneira imoral, sem o devido conhecimento técnico, porque médicos do trabalho, pediatras, eles não são especializados na condição autista. Eu sempre digo, ninguém faz uma cesariana com ortopedista, por mais que ele saiba fazer uma cirurgia. E por que tudo isso acontece? Porque foram 16 pessoas que saíram achincalhadas de um suposto processo de avaliação. E aí alguém me pergunta assim, Clécio, você que é clínico e tal, por que você resolveu vir na mídia falar sobre isso? Porque quando eu presencio uma situação dessa, eu relembro de muitas coisas que os meus filhos passaram. E o que nós temos que ter em conta aqui, independente de uma briga insana que se estabelece na condição autista de que nível 3 é mais importante do que o nível 2, nível 1, e fica-se surdos falando aos mudos, a sua criança vai crescer. E o acolhimento, a peninha que se tem hoje não vai se ter no dia de amanhã. O seu filho, ele vai ter que pagar boletos um dia, ele vai ter que sobreviver e você não vai estar do lado dele. Então a comunidade autista, ela precisa parar de ficar discutindo coisas que são tolas, que não tem sentido, e no momento desse ter uma união gigante para defender o direito das pessoas na condição autista, porque o seu filho amanhã vai poder precisar disso. E quando nós falamos de uma instituição que é pautada filosófica e praticamente sob a égide da ciência jurídica e que faz o que fez, não só com os autistas, mas com outras pessoas com necessidades especiais, nós estamos falando de um crime gravíssimo. E alguns comentam, poxa, mas quem faz a seleção é terceirizada. Foda-se. A instituição tem que orientar. O que aconteceu não pode acontecer. Nós estamos falando de prejuízos como consequência disso gravíssimas. E as únicas pessoas que conseguem falar sobre isso são as pessoas que vivem a condição autista. São os profissionais que atuam diariamente escutando os relatos de pessoas na condição autista adulta que enfrentam, desprovido de armas, processos absurdos e gigantes para conseguirem sobreviver. Se é para acontecer o que aconteceu lá, e não está só acontecendo lá,
Eu escuto relatos diários de pessoas em outros concursos públicos, em outras situações que passam pela mesma coisa, que se acabe a palhaçada, se tire a lei. Agora, se existe uma lei, essa lei precisa ser aplicada. É um descaso a profissionais que se formam, que se qualificam, que se especializam, que avaliam durante semanas pessoas e que também são desqualificadas por outros profissionais que em meia hora resolvem dizer que o sujeito não é autista e querem mudar o CID deles. Essa luta, ela não é dessas 16 pessoas. Essa luta é de toda a comunidade autista, porque o seu filho vai crescer. E pode ser que daqui a 1 ano, 2, 5, o seu filho esteja passando pela mesma situação. Então, ou nós da comunidade autista efetivamente vamos dar as mãos e vamos lutar de maneira inteligente para a construção de uma nova cultura, de um novo conhecimento, de uma nova sabedoria, para que pessoas na condição autista possam ter qualidade de vida, que é um direito humano, consigam com dignidade conduzir o seu processo de vida e não apenas sobreviver. Então, sim, nós temos que botar a boca no trombone. Sim, nós temos que lutar. E aí, você pode dizer assim, vamos parar de romantizar o autismo. Chega de blá, 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 blá. Nós temos que atuar. Nós temos que lutar. Eu não sei se a partir do ano que vem, um filho meu não vai querer fazer um concurso público. E eu vou lutar com unhas e dentes por eles. Mas eu não luto só pelos meus filhos, eu luto por você também. E se cada um de nós, que vive a realidade real da condição autista, lutar, nós vamos muito longe. Mas temos que arregaçar as mangas e ir atrás disso. Um abraço.